Como eu estava dizendo, está lá no nosso canal Universo da Psique, está crescendo, né? Já estamos com 23, a gente quer crescer um Olha, pouquinho mais. Contamos com vocês, com a divulgação de vocês do nosso canal. Está sendo muito bom estar aqui nesse bate-papo, né? Todos os terça, quarta e quinta de manhã. Nós temos recebido de vocês uma energia, um feedback muito bom, né? Eu estou muito feliz e acho que o Henrique também está muito feliz da gente dividir com vocês ferramentas de trabalho, né, Henrique? Porque são ferramentas de trabalho. É tem muito razão. interessante. Nós estamos falando de gente, falamos de nós e falamos de facilidade de uma qualidade de vida. E eu acho que terapia devia fazer parte do kit de sobrevivência. Você já vem com agregado escola, não é? Devia ser escola, hospital, terapia e por aí vai, né? Manual da Porque é um... vida no nascimento vem assim. A criança nasceu, análise, terapia para os pais e junto com a criança. E assim vai. E para os pais, eu acho que essa é uma questão. Ninguém nasce com manual de informação e a gente vai fazendo esse manual ao longo da vida, né? Então, essa semana está sendo uma semana muito boa, né? E nessa semana boa já falamos de criança. Que bom que vocês estão voltando. Débora, Elcinha, bom demais ter vocês Bom aqui dia. no nosso bate-papo. Falamos da criança interior. Ontem nós viajamos aqui nas nossas compulsões, né, na fase oral, né, que o Henrique foi brilhante na explicação da cabeça aos pés. Foi quase que uma vênia, né, da cabeça aos pés. Eu achei muito legal a tua colocação. Vamos repetir hoje. Quem quiser voltar lá no vídeo de ontem e veja, né? Verdade. E hoje a gente vai descer um bocadinho da cabeça, né? Estava aqui na fase oral e hoje nós vamos para a fase anal. Senhor psicanalista, consigo? É Diga-nos. interessante, né, que a gente está falando das zonas erógenas, né, do desenvolvimento infantil, do corpo, né, dos mecanismos do corpo de defesa, enfim, de como esse corpo aprende a sobreviver, aprende a dar conta de si mesmo para se manter vivo e ao mesmo tempo responder ao meio, né, ao meio social para se manter vivo. Agradecer a presença de todos vocês, é sempre bom estar aqui. Débora, Elsa, Caetano entrou. Então, sejam bem-vindos. Bom, a fase que vai depois da fase oral, que seria bom dia, seria a fase anal, ela é importante porque é o momento que nós vamos aprender a controlar os esfíncteres, né? E isso tem toda uma relação depois adulta de como nós vamos lidar com a organização da nossa vida, organização de coisas, financeiro, etc, etc, etc. Tem tudo a ver. E nesse momento, se vocês lembram, né, quem não assistiu assista, mas nós estamos falando de uma energia para a sobrevivência, que é chamado de libido em psicanálise. Ou seja, na fase oral a criança tem satisfação nessa zona erógena que é a boca. A energia está aqui, ela precisa disso. E quando ela é amamentada, ela sente, além de conforto, carinho, ela recebe todo esse cuidado. Ou seja, ela passa a desejar isso, ao mesmo tempo que ela precisa, ela passa a desejar. Depois a energia, essa energia do corpo desce, vai para os esfíncteres, e é o momento onde ela precisa aprender ao quê? A controlar. Então, tanto controlar por quê? Porque ela vai aprender que ela não pode fazer cocô em qualquer lugar. Yeah. Só que ao mesmo tempo há uma parabenização quando se faz cocô, mas ao mesmo tempo não pode ser em qualquer lugar. Então começa uma relação com ela e com o meio. E isso tudo vai trazer sensações e prazer. E a criança também tem prazer, a criança, quando eu digo a criança, falando do corpo. O corpo sente prazer em liberar os esfíncteres, em liberar as fezes. Então é prazeroso. Só que ao mesmo tempo não é para o meio social, e dependendo de onde isso acontece. Então nós vamos começar essa relação, então, o corpo, o entendimento de onde eu posso, onde eu não posso, o que eu devo fazer.
se eu devo guardar esse presentinho, porque o cocô é um presente, né? E também é um evento. Todo mundo, ali, o pai fica atento, nossa, olha, o cocô tá bom, o cocô não tá bom. Cocô tá Mole, bonitinho, mole, nossa, que é horrível, duro. né? Que duro. Então, vira um evento, olha, não, tá saudável, não tá saudável. Então, toda essa relação dos os adultos, porque pelas fezes a gente vai vendo como está a saúde, né? É verdade. Desse bebê, desse corpo biológico. Então, toda essa relação vai movimentar esse corpo desse bebê, essa ideia, só que quando ele deve fazer, quando ele não deve fazer. Ah, mas tem que fazer no lugar escondido, não pode fazer no lugar na frente dos outros. Isso vai depender de cada pessoa que está ali cuidando, né, de como ela lida com isso. Algumas mães, nossa, que nojo, faz logo, eu não tenho tempo. Ó, você tem que se apressar, nós vamos sair, faz aqui. Então, todo esse movimento com esse bebê, com essa criança já, como nós estamos pensando aí dos 2 aos 4 anos, então, primeira fase, 0 aos 2, segunda fase, dos 2 aos 4 anos. Então já é uma outra fase onde ela já vai percebendo essa relação com o meio social. E como ela se relaciona, ou seja, como eu vou me relacionar com essas pessoas. O que eu posso mostrar, o que eu não posso mostrar. O que é válido, quem vai me dar prazer, quem vai responder a esse prazer também. Ou seja, quem me parabenizará por isso, ou quem não irá. E todo esse material... Que sério, Henrique? É uma fase que, assim, por isso que eu falei, a gente não vem com manual de instrução. Eu acho que se os pais soubessem a importância dessa fase na criança, talvez cuidariam dela com outro olhar. Penso que sim, também. Porque o conhecimento faz com que nós possamos ter uma experiência menos primitiva da vida e das coisas. E mais olhando para o outro também, porque esse cuidado com essa criança vai acontecer necessariamente, geralmente olhando mesmo, né? Deixa eu desligar. Alguém está tentando ligar agora. Não. Agora, agora não. Vamos lá. Deixa eu tirar o som aqui. Vamos lá. Pronto. Onde eu estava? Oi? Então, tá me ouvindo? Tô. Estamos. Acho que estamos. Exatamente isso. Essa criança, esse manual, né, saber um pouco disso faz com que nós possamos entender esse corpo que está ali se desenvolvendo. E menos como algo pessoal, que essa criança precisa se adaptar logo, e precisa, mas algumas vezes é muito apressado nessa adaptação. E algumas vezes pode ser muito negligente também. Pois é. Você está falando e eu estou aqui pensando, imaginando aqui. Bom dia, Si. Eu estou imaginando aqui na minha cabeça como quando a mãe tem mais um, dois, três filhos, não dá para dar atenção para esse momento, Henrique. E a gente levar isso para uma vida adulta fica um pouco complicado, porque a gente viveu assim, é assim. Né? Você está falando de uma questão, não sei, as pessoas hoje procuram coaching, né? Não procura psicólogo quando está com problemas financeiros. Né? Hoje a gente vai atrás do coaching, tem uma série de regrinhas, faço isso, faço aquilo, mudo PNL, programação neurolinguística, declarações e papapé. Quanto, pelo que você está me dizendo, é um pouquinho mais profundo do que isso, né? Porque tem a ver com a minha essência, a maneira como eu vou lidar com as coisas. Tem a ver com a maneira como eu me situei na fase oral, não é? Exatamente. Por isso que esse primeiro momento da criança, até os 7 anos, assim, vamos mais ou menos 7 anos, extraordinariamente importante estar atento. Porque tudo que acontecer nesse momento vai ser projetado, deslocado,
simbolizado de uma outra forma depois, mas as emoções serão muito semelhantes. As sensações serão bem semelhantes e parecidas. Então, quando a gente está tentando, quando se torna adulto e vai procurar algum tipo de autoajuda, o que está acontecendo? Primeiro, muitas pessoas já falam disso, mas o que é uma autoajuda? Alguém está tentando se autoajudar. Então, um livro ou algum conteúdo de autoajuda, o próprio contexto já deixa ele um pouco distante de você, porque é do outro. Alguém fez um livro sobre o que resolveu para essa pessoa. Claro, dependendo da área, dependendo da situação, um exemplo, claro que pode contribuir. Mas esse exemplo não alcança quem você se tornou. Por que você se tornou daquele jeito? Então você pode repetir um comportamento que deu certo para alguém e dá certo naquele momento. Mas você vai saber por que você chegou naquele momento, como você é? Então, isso fica distante, porque nós temos um inconsciente, né? Esse inconsciente nos mostra que nós não temos essa consciência de todo esse processo. A gente não lembra o que aconteceu na fase oral, de como a gente se relacionou com a vida, com esse alimento, depois com esse esfíncter, com essas pessoas. Claro, daí você pode, se você tiver alguém para te contar como foi, né, você pode ter uma lembrança, mas geralmente a gente não se lembra. E essa não lembrança, ela está presente nas ações. Então, como eu me relaciono com as pessoas e com o meio, está tudo relacionado nessas fases. Você disse uma coisa que eu vou pontuar. Essa não lembrança tem a ver. Eu vou descobrir essa não lembrança, o que não ficou, o que não sei, olhando para as minhas ações e a minha maneira de ver as coisas, né? Isso, exatamente. Yeah. O que nós fazemos hoje tem relação com o passado, ou seja, na minha época ainda a gente tinha brincadeiras, os meninos eram um pouco separados, né? Brincava de carrinho, a menina brincava de boneca, às vezes invertia um pouco, e tá tudo bem. E essa brincadeira, ela vai se sofisticando, ou seja, independente da brincadeira infantil, a boneca se transforma numa menina, numa amiga, o carrinho num carro. Então, só mudou o objeto, mas a relação sempre volta nessa fase infantil. Que E assim com engraçado relacionamentos também é assim. Você entra num relacionamento, você tem uma expectativa. Você muda o relacionamento, você continua com uma expectativa. Então você quer encontrar uma pessoa que possa suprir essas expectativas que você desenvolveu durante todo esse processo da vida. E quando essa pessoa não corresponde, né? Essa pessoa Sim, não porque presta. a pessoa não presta, porque ela não corresponde. E às vezes a pessoa não está nem olhando para o que você está precisando, está olhando para ela própria e está tudo bem. Porque é o momento dela de estar olhando para ela própria. Mas o problema é quem ficou do lado de fora e como é que ela se resolve. Sim. E sempre voltamos na mesma história. Eu preciso saber da minha história, mesmo que eu não lembre dela. Sim. Se a pessoa está com algum conflito, tem curiosidade de saber quem ela é. Então, quando a gente fala quem é você, eu posso estar querendo dizer assim, quem é você agora diante de toda essa sua construção da vida? Como você se relacionou com você mesmo durante todo esse período? Ou seja, você foi resultado, então, das vozes sociais, dos pais, das mães, dos tios, dos avós, de como eles entendiam o que era a vida. E para a sobrevivência, nós aceitamos. E algumas vezes não aceitamos. E o que não aceita se torna aquelas brigas. Você é careta, né? Fala para os pais, você não sabe o que está falando, etc, etc, etc. Todas essas brigas que geralmente briga no sentido, no momento em que você tem um conflito de como agir. Ou seja, um conflito adolescente. Eu não sei como agir, mas preciso agir. E ainda tem essa voz que fica na minha cabeça e falando, né? Na cabeça de cada um de nós.
falou aí, tá tudo bem? Oi? Internet. Oi? Oi, oi. Oi? A Cleusa colocou aqui, geralmente se espera que o outro supra as expectativas. Sim, a gente sempre... Olha, essa história, Henrique, da gente dizer assim, eu não ponho expectativa em ninguém, é uma bela de uma mentira. Porque nós sempre colocamos expectativa no outro, não é? Exatamente, porque desde criança, desde do bebê, nós precisamos do outro. Nós não sabemos o que é não precisar. Então nós precisamos. Então, isso vai estar inerente a nós, né? À humanidade. É possível viver sem colocar expectativa em ninguém? Porque isso aí são frases soltas, né? As frases soltas, elas têm muito isso. Não espere, não coloque expectativas, assim você não se frustra. Não sei o quê. Eu acho que a frustração é altamente necessária. Porque sem a frustração eu não me trabalho a mim. Então eu acho que isso é preciso. Mas só estou trazendo por causa dessa questão da expectativa, porque a gente vive num mundo onde as indicações que nos são dadas, e estou falando isso no mundo não porque eu queira ouro, não, mas todo mundo tem rede social e vira e mexe tem essas frasezinhas. E o mais legal da rede social é que quando a pessoa solta a frase, você sabe que o problema é dela e não é da frase que ela soltou, né? Ela... Eu acho o máximo quando as pessoas dizem, as pessoas fazem isso, as pessoas... Eu falo, as pessoas... É você, mas tudo bem, né? A gente não fala nada. Antes eu até dava algumas respostas meio respostadas e falei, hoje não tem que fazer nada, não. Nem curto nem nada, cada um que se resolva sozinho, né? Mas a gente tem muito essa questão de dizer, não coloque expectativa no outro. Raios, se eu não coloco expectativa no outro, vou colocar em quê? Porque a expectativa precisa ser colocada em alguma coisa, porque senão eu não tenho, não sei se eu vou falar a palavra certa agora, a pulsão para fazer o que eu tenho que fazer. É interessante isso, porque o que nós podemos, talvez em análise, né? Lembrando que aqui a gente está trazendo algum tipo de conteúdo, como em qualquer outro lugar que traga alguma informação, não vale como uma análise, hein, gente? Porque o processo é muito diferente do processo de você estar ali numa análise. Não dá para falar, eu descobri que isso é isso, eu estou resolvido. Não é bem assim. Eu não sei se tem alguém resolvido, mas a gente vai aprendendo a lidar com o nosso funcionamento. Então, quando essas frases, eu ouço essas frases assim. Primeiro, que eu concordo com você, que elas não você precisa do outro, sem o outro eu não sei quem eu sou, então a gente já começa por aí. Sem o outro, quando alguém diz que não precisa do outro, ele já está dizendo que ele precisou do outro. Porque sem o outro ele não teria chegado nessa perspectiva. Agora sim, a expectativa, a gente, como a Cleusa disse aqui, geralmente se espera que o outro supra as expectativas. Sim, porque é quando a gente ainda está funcionando, talvez, numa forma infantil. E muitas vezes nós funcionamos assim. Ou seja, quem precisa o outro, quem é o outro que me supre supre as necessidades da vida? É o adulto que está cuidando desse bebê. Então, isso a gente pode fazer uma referência a quantas vezes a gente fala que o outro nos decepcionou. Então, pode ser que todas essas vezes nós estejamos infantilizados. E então, cada um já faz um... Deixa eu pensar aqui junto contigo nessa tua ideia. Se bem que tem uma coisa engraçada que a Elcinha disse aqui. Todas as vezes... como é que é? Viver com o outro é um desafio. Quando o outro sou eu. Quando o outro sou eu. Muito bom, que legal. Bela frase. Exatamente. Viver com o outro é um desafio, quando o outro sou eu. É exatamente isso. Mas o que eu queria pegar aqui do que você falou, que eu achei muito legal, sobre essa questão infantil, né? Eu tenho uma expectativa que o outro vai me resolver e o outro não resolveu, não supriu a minha expectativa e eu tenho duas opções, né? Ou agir como uma criança e aquela célebre frase que eu digo que todo mundo é muita gente,
todo mundo é assim, porque as pessoas são assim. Gente, isso é muita gente, não é? Todo mundo não é assim. Mas só foi aquela pessoa, e a gente já faz essa generalização, ou eu vou me resolver e dizer, olha, não foi desta vez, olha, fazer o quê, né? Eu acho que eu tenho que ter um posicionamento um pouquinho mais amadurecido, né? Mas é interessante isso, mas para chegar nesse amadurecimento, olha quantas fases nós vamos ter que entrar em contato. Porque porque talvez você falou de coaching, né? Algum tipo de coach pode trazer essa ideia. Como eu disse, algum tipo. Eu não sei se eles fazem isso, não é a minha especialidade. Mas pensando não é a questão do coach, mas essa questão da autoajuda, é assim, você vai se enquadrar num outro padrão. Então, mas como assim? Se tem todo esse desenvolvimento anterior, como eu vou dar conta de mim se eu não sei como eu cheguei até aqui? Esse desenvolvimento. Então, se essa pessoa entrar em contato com esse desenvolvimento dela, do porquê que ela está infantilizada num determinado momento. Tem momentos que cabem ficar infantilizados. Isso que é importante lembrar. Tem momentos que cabem. Não tem nada de ruim em alguém te fazer carinho quando você quer e essa pessoa pode. Ó. Então, assim, você tem que querer e tem que ter alguém que queira te infantilizar. Se está tudo bem para vocês, perfeito. Agora, tem momentos que não cabem. E sabendo que é uma necessidade de um desenvolvimento, de um determinado funcionamento de uma pessoa, tudo bem. Mas e quando isso aparece sem ser permitido pelo adulto? Que é o que constrange, é o que coloca as pessoas em situações de surpresa em relação ao outro. Está num ambiente, está numa festa, está numa reunião, está num consultório, enfim, você está num lugar de pessoas adultas e de repente uma conversa, uma situação traz a sua criança à tona. A criança que não pôde suportar uma fala ou uma determinada entrada de alguém que não olhou para você, perde esse controle, perde esse momento. Então, essa criança vem à tona exigindo do outro alguma coisa, exigindo um cuidado, exigindo aquela atenção que não foi dada. Como assim você não olhou para mim? Você viu, aquela pessoa passou por mim e nem me cumprimentou, mas na academia ela me cumprimenta. Mas aqui nessa festa, né, ela não, nós somos... Ou seja, tudo isso é como a gente lidou, como foi lidado com a gente e como a gente agora lida com os outros. Nossa, muito interessante, muito interessante. É um outro olhar para aquilo que nos acontece. Você estava falando da questão do coaching. Eu fui professora de técnica vocal durante muitos anos, né? Eu acho tão interessante que agora tem coach vocal. E eu fiquei pensando, gente, eu nunca fui coach vocal. Eu fui professora de canto e eu era uma chata de serviço. Porque você está trabalhando com um mecanismo que precisa de trabalho. Não adianta eu querer afinar uma pessoa que não tenha que ter trabalho, que persista, né? Que fala, faz isso, de amanhã faz isso, repete o exercício. Porque eu não tenho informações novas para dar todos os dias. Eu tenho repetição de exercícios para dar todos os dias, porque estamos falando de uma musculatura. E uau, quando eu falei que tem coaching vocal, eu falei, o que eles será que fazem? Dão umas informações. Eu acho que qualquer dia eu vou contratar uma para cuidar da minha voz, para eu só ter a sacada de entender, ou porque o nome ficou bonito, mas eu ainda consigo entender que o bom e velho estudo, respiração, respeitar o que tem que respeitar, saber musicalmente o que tem que fazer, exercício hoje, exercício amanhã, exercício amanhã, exercício amanhã, repete, 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 eu vou ter a limpeza e tudo mais que eu preciso fazer. Claro, com uma instrução de um professor colocando. Mas esse coaching ficou na cabeça de todo mundo como rápido. Antigamente essa profissão já acabou, antigamente era professor de música, hoje não, hoje tem coaching. Eu falei, eu não estou entendendo, mas talvez a minha ignorância não me permita entender isso. Como eu também ouço as pessoas dizer psicólogo, psicanalista, isso é antigo. Hoje agora vai pro coach, meu amanhã você está fazendo. Eu falei, ele até pode ter os bons direcionamentos. Agora, o resultado só vier se você for trabalhado nessa sequência. Porque não dá para pular fase, né, Henrique? Dá?
Olha que situação, né? Esses imediatismos, né? Estão voltando na hipnose agora. Você vê que o Freud, ele sai da hipnose porque ele percebe que ela não alcançava o raciocínio da pessoa. Ou seja, a pessoa entra em hipnose, ela entra em contato com o conteúdo, mas ela está em estado de hipnose. Quando ela sai da hipnose, ela não sabe o que ela fez. Ou seja, não é um processo junto com o raciocínio, ou seja, de construção. É mais um projeto de introjeção, sem o conhecimento da pessoa. E a proposta é que, tanto no exercício vocal, tanto na limpeza, né, como você disse, tomar água, exercício, né? Você que é especialista nisso, água, exercício, água, exercício. Ou seja, você vai entendendo o processo. É igual um atleta. Você pega uma pessoa que, como eu, que não sou mais atleta, como já falamos, e fala, agora você vai jogar. Faz uma hipnose que toda a sua força vai voltar. Não vai voltar. Eu vou correr 10 minutos e vou me machucar. Porque... eu vou te dizer uma coisa, é alívio ouvir isso. Porque assim, eu não sou daquelas pessoas que discute quem quer me enfrentar. Você quer achar isso? Fique feliz. E ache. Porque eu não vou gastar a minha linguagem, nem a minha saliva, nem nada disso para te convencer. Porque alguém já te convenceu. Então vai, faz, bate com a cabeça na parede e depois a gente conversa. E é muito interessante porque realmente virou moda voltar à hipnose. Né? Porque eu recebi muita gente que, assim, não queria não era nem sessão nem nada. Era só, você pode me responder uma perguntinha? Posso? Qual é a pergunta? Hipnose é pecado ou não é pecado? É de Deus ou não é de Deus? Eu falei, gente, o que aconteceu agora? Não há outros meios para a gente resolver o assunto? Não, porque agora é moda a hipnose. Não, porque eu conheço fulano que ele é até pastor, ele psicólogo, mas ele trabalha com hipnose. Que não sei o quê. Eu falei, tá bom, o que vocês querem? Chegar lá, fez 2, 3 sessões, resolveu e cadê você? Porque eu acho que tudo na vida é um processo. Ninguém nasceu hoje e amanhã está andando. Exatamente. Vamos respeitar essa primeira nossa fasezinha, né, de 0 a 7, que ela é brilhante. Sim, exatamente isso. Né? Nós fomos hipnotizados quando nascemos, porque... E a ideia... Cristina Coach que entrou aí. Cadê? É coach? Não, o Cris Martins. Mas tá tudo bem. Acho que essa é a ideia. A gente, desde o nascimento, tudo é um tipo de hipnose, porque é um tipo de colocar um código num sentimento. O que nós podemos fazer quando adquirimos uma certa consciência de que isso existe, ou seja, de que eu não controlei os meus primeiros momentos, nós não controlamos, é tentar descobrir. E tentar descobrir tem que ser um tentar com a razão, junto com esse outro lado que não está muito, muito claro. E quando nós aliamos esses dois, ou seja, juntamos, unimos, entramos em concordância com esse lado que está inconsciente, com esse lado da razão, aí penso que é possível estabelecer uma nova forma de olhar para si mesmo. Então, com consciência. A hipnose pode ajudar em alguma lembrança? Pode, claro. Claro que pode. Tem terapias aí interessantíssimas que podem trazer à tona. Mas, como bem lembrado, todo o processo humano ele é treino, repetição, é lembrança. Por que você está fazendo isso? O que você está sentindo? Qual o seu objetivo? Tanto na música quanto no treino. Qual o seu objetivo? Então tem o objetivo. Então, pelo objetivo, você vai treinar. Por que eu não vou comer, um atleta não vai comer um alimento que vai trazer gordura para ele? Porque ele vai perder rendimento. Então ele sabe por que ele está fazendo aquilo. Essa é a ideia de uma análise, e eu penso de uma terapia, que é, por que você está aqui? Porque você quer descobrir o porquê. Eu acho tão interessante, Henrique, a gente está falando nisso agora e eu estou pensando, né? A gente parece que tem uma pressa que saiu de não sei de onde para viver rápido e depois não quer morrer. Desculpa, ninguém quer morrer. Mas a gente quer viver rápido. Viver rápido para chegar aonde? Porque, afinal de contas, eu acho que o mais fantástico é o trajeto. Olá, Marta, do Instituto Doses de Amor, que trabalha com gente que teve câncer. Estou aqui falando porque ela sabe o que é fase terminal, né?
E eu acho que o percurso, ele que é interessante. E hoje eu diria o seguinte, se alguém me oferecesse um processo de hipnose, eu não faria porque é pecado, tá? Não é porque é pecado, eu até poderia fazer. Não é essa a minha questão. Mas eu gostaria de trabalhar no meio do caminho, saber o processo do meio do caminho. Eu tive o privilégio de conhecer no sul de São Paulo, entre São Paulo e Paraguaçu Paulista, onde se faz álcool, onde se faz da cana, os processos da cana, né? Tenho amigos lá, inclusive a prefeita da cidade que eu cantei lá, e eu passei quase uma manhã inteira. Eu não sabia quanta coisa que tinha. Um laboratório onde eles destilam para saber, desde gasolina, a própria bebida, o sabugo. Eles aproveitam todo aquele processo que eu acho que a gente perde com... Eu sei o final. Como chegou para minha mesa, eu não sei. É aquela história, a criança vai achar que a galinha pôs o ovo na cozinha, né? Por quê? Porque nem sabe esse processo. Eu acho que nós estamos fazendo isso conosco hoje. Começa a questão de coach terapia, eu vou hoje, amanhã dá, sabe, eu já te resolvo pela internet. Porque assim, a gente tem feito, e você atende muito pela internet também, né? Você tem feito um processo acompanhando a própria pessoa a se descobrir. Não há processos instantâneos. Porque como nós estamos olhando... você começou a fazer terapia, muito bem. Como a gente está olhando o processo da criança no desenvolvimento, nós temos também um desenvolvimento como adultos, né, Henrique? Sim. O que você está lendo aí? Eu tô lendo, deixa eu ler que eu quis escrever um texto considerável aqui para eu não concordo de deixar de comer o que gostamos por conta de estética, pois eu falo por mim. Como de tudo e só tenho um porém. Eu não deixo de fazer atividade física e jamais vou deixar. Mas isso é uma consciência que ele tomou pela maneira que ele entendeu como ele queria viver. Exato. Porque eu acho que a questão da terapia e a maneira que a gente encara, a gente se conhece para a gente dizer, eu quero viver dessa maneira. Porque eu também posso querer me autodestruir, está tudo bem. Esse é um dos problemas que a gente fala, nossa, fulano está ali, está se matando, fumando maconha, fazendo isso aqui, sei lá, põe a coisa que você quiser aí para se autodestruir. Se não quis ser ajudado e tudo mais, gente, como é que você vai poder querer que aquela pessoa ouça o que você está dizendo? Você não obriga nada. Ninguém obriga ninguém a fazer nada. E como nós falamos ontem, né, Léo? Que a pessoa está tendo a resposta que ela conseguiu ter com as ferramentas que ela tem, com as capacidades que ela tem, né? Eu gosto dessa frase que você fala. Então, com as capacidades que essa pessoa tem, com as competências que ela tem, ela descobriu algo. Agora, talvez com mais informação, com outro olhar, sem julgar o que ela está fazendo, ela possa olhar, ter uma outra visão. Mas primeiro a gente precisa olhar sem julgar. Entender que cada pessoa está fazendo o que precisa. Talvez não da melhor forma que ela poderia, mas ela não sabe. E eu não sei a resposta, qual a melhor forma. Mas eu sei que ao ouvir essa pessoa e talvez abrir um pouco esse campo de percepção dela, ela consiga encontrar uma outra forma. E isso tem a ver com todas essas fases que nós estamos falando. Ou seja, os registros ficaram em cada fase, por causa da zona erógena que nós temos, esses registros ficaram fixados, registrados. Então, o Reich, um psicanalista, para quem não conhece, chamado Reich, ele trabalhou com a ideia de orgone. E é uma tradução também para libido. E ele dizia que no corpo ficavam couraças. Então, eu estou fazendo um movimento aqui, mas vocês não estão me vendo. Então, tinha uma couraça no pescoço, na testa, no peito, assim, no abdômen. O que são essas couraças? São núcleos de energia que se formam durante a vida. Na medicina oriental, nós vamos ter os chakras. O Reich conseguiu traduzir isso de uma forma que eu entendo científica, né? Ele conseguiu demonstrar isso. Então, ao tocar esses lugares e a pessoa falar também,
essa pessoa libera e lembra, tem lembranças dessa energia. O Reich faz um processo psicanalítico, mas com um tipo de toque. Não é a minha linha de trabalho. Ou seja, mas o que eles estão dizendo? Que durante o processo de desenvolvimento humano, os afetos, né, aquilo que me afeta, aquilo que me ultrapassa, que passa por mim também, ele fica registrado no nosso corpo. E para dar conta disso, nós vamos simbolizando, vamos escondendo, vamos colocando coisas à nossa volta. E aí, de repente, a gente está grande, né, está adulto, está com muitas obrigações, mas todo aquele conteúdo continua lá. Então, quem descobre isso, ou seja, quem entende que existe outras coisas além do que você está vendo, de repente chega num processo de busca de conhecimento. Mas, da mesma forma que levou anos para isso acontecer, não faz sentido que isso leve uma semana para dissolver. Exatamente. Exatamente. Esse é o processo. Por isso que eu falo que tudo é um processo. E essa é a alegria da vida. Porque isso não pode ser ruim. Isso tem que ser bom. Eu me divirto, mesmo que eu saiba que eu estou indo para um lugar que seja complicado, no meio do caminho, eu não preciso estar pensando pré-ocupada, ocupada antes de chegar. Eu vou tentando ver o que tem bom no meio do caminho para eu aproveitar essa viagem, esse local, né? Como eu coloquei hoje nas minhas redes sociais, que eu estou andando, né, para tentar virar fitness. Provavelmente eu não vire fitness, mas tem fotos lindíssimas do lugar onde eu vou. Então eu aproveito, o caminho, porque essa é a minha maneira de estar na vida hoje. Eu sei muito bem para onde eu vou, mas enquanto vou, eu faço daquilo uma delícia. Olha só, pronto. Dá para terminar assim, com essa frase. Viu? E eu não posso deixar de, enquanto faço daquele caminho uma delícia, entender esse caminho. Que é essa proposta que você está nos dando. Eu ainda vou passar esse final de semana estudando um pouquinho sobre essas fases. Eu vou estudar, porque eu gostei muito da maneira como você colocou. Eu ainda recomendo que vocês vejam o vídeo de ontem, porque eu acho que ele ficou muito, muito bem colocado. Essa parte foi muito, muito direta, muito objetiva, muito fácil de entender, muito nós, muito eu. Né? Eu consigo me encontrar, uau, então eu tive essa fase, eu tive aquela fase. Algumas pessoas, e pessoas muito inteligentes, uma vez me perguntaram assim, você não acha que a psicanálise fala tanto de sexo? Eu falei, opa, estamos falando da mesma coisa? Porque quando você me traz, mas a criança, não posso falar de sexo perto da criança, que não sei o que, eu falei, não, ela tem isso. Não é que não posso, ela tem. Ela está vivendo, nós temos... E você chamou essas zonas de zonas erógenas, né? E o pessoal já fica meio assim, não, porque aqui fora era maluco com aquele... O charuto, o cachimbo, exatamente. É bom você pontuar isso, Léo, porque realmente é uma questão de conhecimento do tema. Aquele telefone sem fio, né? Então, zona erógena não é sexo. É uma zona erógena, nós temos zonas erógenas. E a sexualidade, ou seja, essa energia que eu falava ontem, que é a libido, ela passa pelas zonas erógenas e por nós, humanos, termos esse desenvolvimento do corpo, vai ficar registrado, porque essa energia para manter vivo vai ficar registrada durante essas fases. E isso é sexualidade. Isso é como eu me relaciono comigo e com os outros. Não é o sexo. Ou seja, é justamente isso. Então, mas quando ele falou, né, justamente o Freud, no ambiente é um susto, né? As pessoas não entendiam muitas coisas. Isso foi ao longo do tempo e até hoje ainda não entendem, né? Ainda está algo distante ainda. Mas se aproximem de Freud, que Freud tem uma escrita, como já falei, muito, muito fácil de ler. Ele não se vê nele nenhum tipo de preconceito. Ele vem mostrando o método que ele descobriu de uma forma muito biológica, brilhante, simples, sem nenhuma opinião, sabe? Muito bem argumentado as questões biológicas dele. Vale a leitura.
Muito interessante você colocar, porque é um psicológico que está muito ligado ao biológico, está ligado a nós e somos nós, né? A gente aprendendo a nos conhecer. Eu acho que isso é que é um bom autoconhecimento. Nós nos conhecemos na nossa medida, no nosso tempo, naquilo que a gente consegue dar conta. Obrigada, Henrique. Eu que Eu agradeço. acho que... Eu que agradeço. Entrou algumas pessoas e eu não vi subindo a tela aqui. Então deixa eu só agradecer vocês que entraram agora. Obrigada, gente. Instituto do Amor falou. Quem mais? A Júlia entrou. Ela disse: em tempos de aceleração das respostas no WhatsApp, a questão maior é se dar para entender esses processos e compreender a questão no tempo. Interessante. Uau, isso que ela falou é muito interessante. Gente, o WhatsApp agora parece coisa de doido. Você pode pôr ali duas... Eu falei, gente, eu já estou enlouquecida de 200... Quando eu acabo uma sessão, ou quando eu acabo uma live, eu olho no meu WhatsApp, tem 300 pessoas ali. Essa aceleração, você já viu isso no teu WhatsApp? Um monte de pessoas. É muito legal. Não, eu paro, eu tiro essa aceleração, porque senão me pilha muito mais. Eu não aguento ficar pilhado. Em tempo da aceleração do WhatsApp, eu não sei quem falou, é essa nossa vivência, assim, minha querida. A Edna entrou também, a Cleusa está nos agradecendo, o Cris também. Gente, é legal também essa parte, só que eu estou ainda... O Sandro, o Marcelo entrou. Eu estou acostumando aqui a mexer porque some às vezes, viu, gente? Aqui, por isso que eu demoro um pouco para ver. Mas, ó, bacana, legal tudo isso, a gente está crescendo juntos. Yeah. Estamos aqui de volta na semana que vem. Aproveite o feriado, que eu também vou aproveitar, que hoje eu estou de pernas para o ar, na medida do meu possível, mas sou. E eu acho que a vida vale a pena viver. E no processo que a gente consegue caminhar. Não apresse, porque passa rápido. Uau! Como passa rápido. Tchau, gente. Bom feriado para nós todos. Yeah.